Bom dia, sétimo. Good morning para todos. Como estão? Tudo bem? Então a gente vai hoje continuar com preposições de tempo, certo? Também tem algumas preposições de lugar que vocês já conhecem, tá? Tem umas que são usadas para as duas coisas. Por exemplo, aqui você já vê de cara que tem um in, que a gente viu com preposição de lugar, que significa dentro. A gente tem o on, também com preposição de lugar, né, que é em contato ou em cima de alguma coisa. E você tem o at, que é a preposição mais específica de todas para dizer aonde algo está. Só que elas também são usadas com tempo, não só com lugar. Então hoje nós vamos ver principalmente elas como uso de preposição de tempo. Então o que nos diz aqui o livro? José Saramago was born in a village called Azinhaga at the Ribaltejo province on November 16th in 1922. O que ele nos diz aqui a respeito do escritor português José Saramago? Vocês já leram alguma coisa do Saramago? É um cara que escreve muito e ele não gosta muito de usar ponto final. Ele usa muita vírgula. Fala muito. Então, José Saramago nasceu. Was born. Isso aqui é para dizer que ele nasceu. In a village. Aqui você está usando a preposição em, né? In, junto com o artigo a em inglês, você pode entender como o nosso na, o nosso no, certo? Sentido de no lugar X, na região Y. Então, ele nasceu na vila chamada Azinhaga. At indica que foi nesse lugar específico aqui, a província de Ribaltejo ou Ribaltejo. Embaixo tem dizendo bem direitinho em que tipo de situação você usa cada um desses três aqui. E o resto é a data de nascimento do Saramago, né? Dia 16 e o ano foi 1922. Ok. Então, as preposições in, at e on são as principais preposições em inglês e as que os alunos confundem mais. As três preposições são normalmente divididas em. Então, vamos ver aqui como é que se divide normalmente. Ó. Eu acho que já tinha até falado isso para vocês, que existe umas de uso mais geral e outras de uso mais específico, né? O que isso quer dizer? As de uso mais geral são usadas com muito mais situações do que as de uso mais específico. Elas vão estreitando o uso até o uso do at, que é o que usa menos, certo? Vejamos. Como é que elas se dividem? Preposições de tempo e preposições de lugar, certo? São principalmente essas duas aqui. Então vejamos o que nos diz aqui, ó, sobre preposição de tempo. O in você vai usar em meses, anos, estações do ano. In the morning, in the afternoon, in the evening. Aqui ele está falando o período de tempo que está no dia. Ó. De manhã, de tarde, de noite. Ou pela manhã, à tarde, à noite. On, dias da semana. On Monday, na segunda. On Tuesday, na terça. On Wednesday, na quarta. Datas que tem a palavra day. E dias específicos. On my birthday. É uma data específica isso aqui, o dia do seu aniversário, dia do seu nascimento. Birthday. At, você vai usar com horas. At 8 o'clock, às 8 horas. At 11 o'clock, às 11 horas. At 9 p.m., às 9 da noite. Sempre que for uma coisa bem específica, você usa o at. Nomes de datas especiais. At midday, que é ao meio-dia. Ou at noon, significa também meio-dia. At lunchtime, a hora do almoço. O uso que a gente já conhece mais, preposições de lugar, certo? Então, in, algo ou alguém localizado do lado de dentro. Cidades, estados, países e objetos. Então, cidades, in Fortaleza. Estado, in Ceará. Países, in Brazil. E objetos, né? Aqui é o sentido de dentro bem literal, como caixas, bolsas, etc. Né? Where's my key? Onde é que está a minha chave? It's in the purse. Está na bolsa, né? Dentro da bolsa. In the purse. On,
algo ou alguém está em cima ou sobre uma superfície. É sempre aquele exemplo que eu dou da mosquinha, que ela está voando e ela para ali na parede. Ela não está em cima da parede, mas ela está em contato com a superfície da parede. Então você usa on. Usa também com avenidas. Então, on Mozart Lucena Avenue, né, na Avenida Mozart Lucena. E ruas, sem o número do local. Então, por exemplo, on Aline Vieira Colares Street, né, na rua Aline Vieira Colares. At, algo ou alguém está ao redor ou em um lugar, momento específico. Endereços com número. Né? O at, por exemplo, é o famoso arroba, certo? Que a gente vê muito aí nas coisas de internet. O nosso e-mail, por exemplo, tem um arroba e aí tem Gmail, Ymail, Outlook, o que for. Você tem o arrobazinho, que é aquele A com um círculo ao redor dele, né? Em inglês a gente fala at para o arroba. Então, we use in. Nós usamos in para falar os séculos, centuries. In the 21st century, no século 21, que é o século que nos encontramos. In the 80s, nos anos 80, né? Falando de décadas, decades. Years, para falar de ano. In 2020, no ano de 2020, né? Em 2020. Months, em maio, em abril, em março. In. Countries, países. In the USA, nos Estados Unidos. Regions, regiões. States, estados. Cities, cidades. Neighborhoods. Neighborhoods é o bairro ou a vizinhança. Idea of inner, né? Uma ideia de coisa interna, você vai usar o in. We use on. Usamos on com dias. On Thursday, na quinta-feira. On Friday, na sexta-feira. Weeks, né? Para falar da semana. Streets, ruas. Avenue, avenida. Some holidays, alguns feriados, por exemplo, Natal, on Christmas. Weekend, fim de semana. On the beach, né? Para dizer que está na praia, você vai dizer que está on the beach. We use at. O uso mais específico. Usamos o at para falar de quê? De horas, como eu disse. At 7 a.m., às 7 da manhã. Addresses, endereço, né? Você vai dar o endereço exato, você usa o at. I live at Jardim Iracema. I live at number 15, 12th Street. Eu moro no número 15 da rua 12. Por aí vai. Specific locations, locais específicos. Né? At my school, na minha escola. At my home, na minha casa. Certo? Vamos dar uma olhada aqui na 165 também. O assunto é curtinho. É Simple Future Tense with will. O que isso quer dizer? É o futuro simples utilizando o will. O will é o verbo auxiliar do inglês que indica que os verbos principais estão no futuro, certo? The simple future tense indicates a period of time later than the current one. Ou seja, o tempo futuro simples indica um período de tempo mais tarde do que o atual. And expresses facts or certainties. Expressa fatos ou certezas. In this case, there is no attitude. Nesse caso, não existe atitude. Não é uma coisa que você programa. Esse futuro com will. É uma coisa que acontece. The simple future is used. A gente usa o simple future como? Né? O futuro simples. Para predizer um evento futuro. It will rain tomorrow. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está dizendo que vai chover amanhã. It will rain tomorrow. Vai chover amanhã. Como é que eu sei disso? O it, certo? É o que vai acontecer. É a chuva. Tem que ter o it na frase, certo? Não é como no português que você pode deixar subentendido. O will é o auxiliar de futuro. Ele pega o verbo que é esse aqui, rain, chover, amanhã. Então, vai chover amanhã. Ou então, sendo simples, né? Utilizando uma única palavra, choverá amanhã.
Quando você usa duas palavras, né, você diz vai chover, você está usando uma forma composta, não uma forma simples. 2. With the words I or we to indicate a spontaneous decision. Você usa com as palavras eu ou nós para indicar uma decisão espontânea. I'll pay for the tickets by credit card. Vou pagar as entradas com cartão de crédito. Então, I'll pay, você pode fazer uma contração. Você pega o will, tira o WI, junta ele com a pessoa I e vira I'll. Está dizendo que eu vou fazer uma coisa no futuro. Fazer o quê? Pagar. Pay. I'll pay for the tickets. Eu pago. Ou vou pagar pelos tickets. Eu pagarei pelos tickets, né? Pelos ingressos. 3. To express willingness to do something. Para expressar vontade de fazer uma coisa, né? I'll do the washing up. Né? Eu vou fazer a lavada, a limpeza, né? He'll carry your bag for you. Ele vai carregar a sua mala para você. Né? A disposição de fazer alguma coisa. Então, he will, você pegou o will, juntou aqui com a pessoa he, ficou he'll. Carry, então ele carregará. Carry é o verbo carregar, perto do will, ele fica no futuro. O outro, ó, do the washing up. O do é o verbo de fazer, está dizendo que você vai fazer isso aqui. Né? No caso, você vai fazer essa limpeza, essa lavada aqui. 4. In a negative way, de forma negativa, to express unwillingness to do something. De forma negativa, você vai expressar a falta de disponibilidade para fazer aquilo. The baby will not eat his soup. Então, o bebê, ó, will not, ele não vai fazer uma coisa. O que é que ele não vai fazer? Eat, que é o verbo comer. Né? Ou, nos casos que é sopa, tomar. Então, ele não tomará a sopa. Quando você tem esse will mais not e a pessoa fazendo algo, é como se dissesse que ela não quer fazer aquilo. Né? Então, the baby won't. A gente pode dizer também, juntando will com not, fica won't. Won't eat his soup. Ele não quer comer a sopa, ele não vai tomar a sopa. E embaixo tu tens, ó, I will not leave until I've seen the manager. Não vou embora enquanto não falar com o gerente. Então, I will not leave. Leave é o verbo partir, ir embora. Perto do will, está dizendo que partirá. Como tem um not aqui, está dizendo que não partirá. Não vou embora enquanto eu não ver o gerente. Aí aqui você tem também uma tabelinha para ele, com usos positivos, negativos e perguntas, certo? Com o futuro do will. Então, I will help, eu ajudarei. Help é o verbo ajudar, I é a pessoa eu. Quando você tem eu e ajudar perto do will, você está indicando futuro. Ajudarei. Negativa, I will not help. É praticamente igual aqui, você só tem o detalhe do not. O not vai vir entre o verbo auxiliar will e o verbo principal help. Então, o que é que você não fará? Ajudar. I will not help. Não vou ajudar. Se fosse uma pergunta, will I help? Eu vou ajudar? Né? Aquele mesmo esqueminha do auxiliar to be, onde você pega ele e joga lá no começo da frase. Will I help? Então, you will help, você ajudará. You will not help, você não ajudará. Will you help, você vai ajudar, né? Ou você ajudará. Então, é um repeteco aqui sempre, todas as pessoas. Ó. Eles, ele, ela, ele ou ela ajudará, não ajudará, ele ajudará, ela ajudará, certo? Vamos ver aqui então a próxima nota. Observação, o will na negativa pode ser will not ou então won't. Esse won't que vocês estão me ouvindo falar aí é dessa maneira. Você juntando will com not vai ficar desse jeitinho aqui. Won't indicando negativa, tá? Então, gente, por hora é isso. Ok? Goodbye. See you.